2025 foi muito especial para o Pode Educar. Foi o nascimento do Pode Educar e a gente não poderia terminar o ano diferente. Agradecendo 2025, não é, Elisa? Foi muito especial, Poliana. Chegamos muito. aqui no último dia do ano, Com certeza. gratas e felizes. A vocês que estão acompanhando a gente, estão aqui com a gente. Sim. E a gente deseja um 2026 próspero, cheio de saúde, de alegria para todos vocês, todos os familiares, que seja assim um ano de grande produtividade. E para nós também. Sim, de muita aprendizagem, de muitas amizades sinceras, de felicidade, saúde e vocês juntos aqui com a gente, porque vem muita novidade legal, vem muito conteúdo bacana e pessoas especiais. Com certeza. Então, olha, feliz ano novo, que vocês tenham aí uma passagem de ano muito feliz, em família, né? Abrindo aí, de repente, até, né, Um champanhe merecido, Isso. porque eu sei que tem vitórias aí, muitos motivos para comemorar. Então, comemorem e continuem aqui com a gente. E fiquem aqui que tem um episódio muito incrível para vocês. Você acha que a comunicação é um processo importante dentro da função do professor? Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Educar. Hoje vamos conversar sobre neurociência, comunicação e comportamento com um profissional incrível, João Wilton, coordenador do IBFE. Seja bem-vindo, João. Bem-vindo. Prazer. Eu que agradeço o convite, espero poder ajudar bastante vocês. Vai. Com Vamos certeza. começar conversando um pouquinho, João, sobre a sua formação. Compartilha com a gente a sua formação e a sua atuação hoje. Legal. De início, eu sou formado em música. Então, trabalhei bastante tempo como pianista, compositor, arranjador, maestro. E aí eu comecei a me apaixonar pelo lado da educação quando eu comecei a dar aula de música. E nessa transição eu fiz alguns cursos de psicologia, fiz uma formação em psicanálise, fiz uma formação em programação neurolinguística. E foi aí que eu conheci o IBFE. Eu comecei aqui numa pós-graduação em inovação em educação, dando aula de programação neurolinguística. Daí me veio um pedido para que eu criasse uma pós de neurociência aplicada à educação, isso já tem aí uns 9 anos atrás. Depois eu criei uma outra pós em educação socioemocional, coordeno psicopedagogia e agora nós estamos com um produto novo, uma pós nova, que é neurociência, comportamento e inteligência artificial. E a gente aproveita até, João Wilton, para agradecer o IBFE. Nós estamos aqui na unidade Unitar, né? E abriu as portas para a gente, então é sempre um espaço muito importante, né? A neurociência, tão atual a neurociência, né? Tão debatida já entre os profissionais. Conta um pouco mais para a gente aí também dessa gama de possibilidades, né? Que hoje os profissionais que estão ouvindo a gente podem se informar também, né? O legal da gente pensar em neurociência dentro da área da educação é pensar assim, só a neurociência sozinha, só o dado que tem, pra gente não resolve o nosso problema. Então vamos pensar o seguinte, a neurociência sabe que um aluno, quando ele está engajado em processo criativo, se a gente fizer uma coleta de sangue, nós vamos perceber que tem altos níveis de dopamina, de ocitocina, ali correndo no sangue dele. Eu costumo dizer que é uma informação fria, porque é uma informação básica, científica. A partir daí é que começa a necessidade de um curso como Neurociência Aplicada à Educação. Porque nós vamos pegar essa informação e trazer para o professor assim, e como que eu faço, então, para ter dopamina, para gerar essa dopamina no aluno? Quais são as estratégias que eu posso levar para a sala de aula para que esse aluno tenha essa liberação de dopamina, de ocitocina, para ficar engajado como aquele que a neurociência estudou? Então é essa costura que a neurociência precisa dentro desses cursos de pós-graduação em educação, para que a gente saiba usar o recurso. Porque é o que eu sempre digo, um neurocientista, ele não sabe o que é para fazer dentro da sala de aula.
Ele sabe coletar os dados e dar um resultado científico daquilo. É o educador, é o pedagogo que vai pegar esses dados e criar estratégias para que a neurociência possa ser usada na educação. Perfeito. E os profissionais, os professores vão estimular esses alunos a se comunicarem, a conversarem, a expressarem. E, João, pensando agora nos educadores, nessa questão da comunicação, nesse mecanismo que a neurociência também trabalha, traz pra gente. Como que a gente pode estimular os professores a estimular os alunos a se comunicar? Essa comunicação entre professores e alunos. Isso é uma ótima pergunta. Nós temos várias possibilidades para construir isso. Então vamos começar de uma primeira possibilidade. Nós sabemos que os alunos eles se engajam muito com a emoção. Então um professor que não consegue, às vezes me pergunta assim, João, numa palestra, chega um professor e fala assim, João, como que eu faço para motivar minha sala? Minha sala não é motivada. E eu olhando para ele, falando, eu já consigo entender porque a sala não é motivada. Então a primeira coisa que um professor pode fazer é se engajar na motivação. É ele chegar para dar aula motivado para aquilo, motivado para a prática. Só isso já começa a gerar o engajamento. Então a gente pode perceber, por exemplo, que aquele professor que chega cheio de energia, e aí pessoal, como ele já tem mais facilidade para lidar com aquela turma. E ele muda o clima da turma também. Muda o clima da turma, porque ele vai contagiar essa parte emocional. Então a primeira coisa é ter a motivação interna. Você não vai conseguir motivar ninguém se você não tem essa motivação interna. A segunda é como se usa essa voz. Se você usar a tua voz num padrão monótono, os alunos vão começar a não prestar atenção. Isso é um dado da neurociência. O que a gente capta muito com a neurociência a respeito da voz? Quando a voz tem dinâmica, oscilação, os alunos ficam mais atentos. Então o professor ele consegue passar 1 hora falando, não é o que a gente aconselha, mas 1 hora falando, prendendo a atenção do aluno, se ele souber usar a voz com a dinâmica correta. Ou seja, eu quero chamar a atenção, eu abaixo o tom da minha voz. Eu estou passando o dado técnico, eu mantenho essa voz em nível médio. Se eu quero motivar para alguma coisa, eu subo a voz e subo a motivação. Então, às vezes me perguntam, mas agora a gente vai ter que ser ator, vai ter que ser psicólogo? Sim, porque essa é uma demanda atual. Nós educadores precisamos de muito mais recursos. Principalmente para concorrer com a tecnologia. É uma necessidade agora. É uma necessidade. Se a gente pegar a parte da tecnologia, olha só, uma criança ela pega um tablet e ela olha ali um elefante e ela bate o dedinho em cima, criança de 3, 4 anos, ela bate em cima daquele elefante, aparece uma voz explicando sobre o elefante, aparece o habitat do elefante, o barulho que ele faz. Então as respostas, elas estão muito rápidas no processo de aprendizado. Então é isso que a educação precisa se antecipar. A questão, por exemplo, da prova. Pensa um menino que joga videogame. Às vezes me procura e fala assim, meu filho é desanimado na escola, e eu vou conversar com a criança passa horas no videogame. E eu não quero criticar o videogame, eu quero fazer uma outra reflexão. Às vezes ele passa a hora tentando passar uma fase onde ele sobe lá no alto do morro, tenta matar o monstro, não consegue, cai. Sobe de novo, e ele tenta várias alternativas. Se nós pararmos para pensar, esse é o aluno perfeito. É aquele que vai tentar de várias formas para conseguir ultrapassar o limite. Só que ali no videogame, o que acontece quando ele consegue ultrapassar esse limite? Muda a fase. Muda as cores, muda o desafio, tudo fica novo, estimulante. E aí eu faço comparativo com a sala de aula. Vamos pegar uma disciplina qualquer, matemática, uma disciplina que eu adoro. Ele vai estudar matemática e vai chegar o dia da prova, do passar a passo. Aí ele vai estar sob pressão, porque existe uma pressão. Se você não passar na prova, você vai ficar retido. Sim. E mesmo quando ele termina essa prova, essa fase ele só vai saber se dá para passar depois de uma semana. Ele não tem a resposta imediata do prazer, o disparo dopaminérgico que a gente fala, logo depois. Então isso é uma grande concorrência com a educação atual. É o que dificulta para nós manter esse aluno estimulado. E por isso que a gente tem que investir tanto em pós-graduação, né, João? Exatamente. Porque a gente está tendo uma demanda bem grande em relação
a essa geração, essa nova geração que vem com tudo, porque é uma geração conectada, é uma geração imediatista, que está com essa dopamina ativa. E nós, professores, enquanto profissionais que estamos lidando com formação de pessoas, né, e tem a concorrência da IA, né, que a gente tem que se preparar para isso. Então, assim, como que você também enxerga esse outro contraponto em relação aos profissionais da educação, do preparo que eles têm que ter em relação a essa geração nova, né? Porque é um olhar bem mais amplo do que simplesmente a pedagogia, né? Hoje a pedagogia só por si só não dá conta mais, né, João? Não dá. Tanto é que você sai da faculdade formado, se te derem uma sala de aula, você não sabe o que fazer. Ali dentro daquela sala de aula, vai precisar de recursos. O que acontece é, por bastante tempo, nós não tivemos muitas mudanças sociais do ponto de vista do aprendizado. Quando a tecnologia começou a vir com muita força, houve uma mudança cerebral. Ou seja, o nosso cérebro hoje funciona de um jeito diferente. Então, não adianta mais aquela aula que eu dava, que as pessoas falam assim, há 15 anos, há 20 anos atrás, os meus alunos prestavam atenção. Hoje ninguém mais quer nada com nada. Não é que não quer nada com nada, o mundo é outro. Os cérebros são outros. Então, esse professor precisa, sim, de atualização. É necessário uma energia para isso. Nós precisamos estar dispostos a isso. Não adianta ficar reclamando, entrar na sala do professor e ficar, porque ninguém quer saber de nada, porque isso aqui. Porque não é mais o seu conhecimento que nós temos como educadores. Esse conhecimento está disponível lá na web. O que a gente sabe está lá. A diferença é quem somos nós dentro daquele ambiente. Então, hoje não é o professor não é a pessoa que passa o conteúdo. O professor é um mediador, é aquele que estimula o aluno ao texto. Perfeito. Então, isso é uma grande mudança que a gente tem. E você trouxe muito bem, João, essa questão do professor ser mediador. Então, ele precisa de uma comunicação muito assertiva, certo? Bom, vamos falar um pouco desse termo, né? Comunicação assertiva, porque é um termo meio genérico. A gente vai falar o que é uma comunicação assertiva. A primeira coisa é pensar aqui, se a gente for falar de comunicação, toda comunicação, quando ela ocorre, ela é assertiva. Então, o que eu quero explicar? Que se você falou algo para alguém e ele não entendeu, não houve comunicação. A comunicação para esse verbo estar acontecendo é eu falei algo e ele entendeu, nós comunicamos. Se eu falei aqui por horas e ninguém entendeu, não houve comunicação. Então a comunicação assertiva é quando o outro compreende aquilo que você está dizendo. E aí nós temos que tomar bastante cuidado com o tom de voz que nós usamos, né? Volto a dizer, se for monótono não vai atrapalhar. Nós precisamos entender o linguajar que o aluno fala. Então tá por dentro, eu chamo isso de rapport. Rapport é um termo da programação neurolinguística que diz espelhamento. Eu preciso estar por dentro disso. Então se eu sou um professor muito formal, que eu não me rendo à linguagem do jovem que eu dou aula, vai ser difícil o acesso ali. Então é meio se tornar na comunicação um camaleão. É entender, eu vou dar aula para crianças, eu tenho que estar com aquele linguajar infantil. Eu vou dar aula para adolescentes, eu tenho que estar com esse linguajar adolescente. Então, é necessário essa linguagem para ser assertiva, usar palavras do meio deles, usar uma tonalidade de voz e entender que dentro da assertividade nós temos dois tipos. Nós temos a assertividade detalhista, que a gente vai chamar de metamodelo da linguagem. É assim, quando eu sou específico, eu não posso dizer algo desse tipo. O jeito que vocês estão resolvendo essa questão está errado. Essa palavra jeito, ela não comunica de forma assertiva. Então eu deveria dizer, olha, vocês quando fazem essa equação, trazendo 4 para cá, trazendo 5, não dá certo. Aí você está sendo específico, você não está usando palavras vagas. E isso, então, é uma forma de comunicação específica. Agora, às vezes, o que você quer é despertar a curiosidade. Aí você vai usar uma comunicação vaga. Por exemplo, se eu entro dentro de uma sala e eu falo assim, eu vou colocar aqui um problema na lousa. Fulano vendeu tantas vacas para o sítio tal e papapá. Eu fico aqui imaginando
qual cérebro aqui nessa sala vai ser capaz de fazer essa questão? Ó, aí a minha assertividade está em provocar o cérebro a curiosidade. Mas aí eu estou usando especificamente uma comunicação vaga. Por isso que a gente fala de pós-graduação. Isso não vai ter na pedagogia. Isso são matérias auxiliares, disciplinas auxiliares que podem ajudar esse educador, como neurociência, programação neurolinguística, psicologia, psicanálise, várias. Isso que eu ia comentar, porque tudo isso que você trouxe são habilidades neurais, né, que a gente encontra na pós-graduação de neurociência, que é essa regulação da linguagem, das emoções, para poder transmitir. Eu diria que hoje quem consegue gerenciar de forma assertiva as suas emoções, esse termo gerenciar, tem muitos neurocientistas falam, isso é impossível, porque boa parte da nossa emoção acontece automaticamente. Boa parte do nosso gerenciamento é automático, o corpo faz pela gente. Mas existe uma forma de gerenciar essa comunicação, ou seja, dominar minhas emoções como professor dentro da sala de aula, para não estourar com o aluno. Às vezes o aluno pergunta 5, 6 vezes a mesma coisa, eu começo a me desconcentrar. Então é necessário, e para isso sim existem exercícios. Por exemplo, existem exercícios de meditação, exercícios de foco, de concentração. Todos esses vão trazer um gerenciamento melhor para as pessoas. E o professor que está se destacando em relação à pós, né, ele já está desenvolvendo essa sensibilidade, inclusive, né, de verificar individualmente cada aluno, né, porque hoje a gente sabe que não dá mais para dar a mesma aula para todo mundo, cada um vai aprender de um jeito. Cada um tem uma sensação, uma emoção, né? Algo ali por trás, até por conta do repertório que tem, e vai aprender de uma maneira diferente, né? Por isso que acho que a comunicação assertiva, ela também é individualizada, né? Assim, a gente tem que ter um jeitinho de falar com cada um, né? De alguma forma. E acontecem coisas de forma inconsciente dentro de uma sala de aula. Existe um livro de um neurocientista chamado Leonardo Modigliano. O livro se chama Subliminar, um livro que eu indico a todos. Ali são pesquisas comportamentais da área da neurociência explicando o caso. Olha que interessante. Eles pegaram um grupo de alunos de um curso específico, fizeram um teste de QI desses alunos e anotaram quais aqueles que tinham QI mediano. Mediano que eu digo, nem tão alto, nem tão baixo. Pegaram esse grupo, separaram, viram quem eram os alunos e mentiram para os professores que cuidavam daqueles alunos, dizendo assim, ó, esse grupo aqui, pegaram e dividiram no meio, todo mundo tinha QI normal. Esse grupo aqui, ó, tem QI alto. Esse grupo aqui tem QI baixo. Mas nós não queremos que vocês falem nada para eles. É só para vocês saberem quem são esses alunos, para que lá no final do ano a gente faça novamente um teste com vocês. Eles tinham QIs normais. Aquele grupo que foi dito para os professores na sala cheia, que só o professor sabia que tinha QI alto, eles aumentaram a pontuação de QI. E aqueles que os professores não acreditavam neles se mantiveram com o mesmo nível de QI. Então significa que o trato desses professores inconscientemente influenciou aqueles que achavam que os professores achavam que tinham QI alto, aumentasse ainda mais. Você vê como inconscientemente. Eu digo muito assim, se você não acredita no seu aluno, você já começou errado. Aquele professor que entra na sala, se o professor fala, esse aí não vai dar em nada, você já está projetando isso para cima do aluno. O seu trato com ele já percebe inconscientemente que você não acredita. E agora, pensando, né, em estimular, João, que dica você daria para os nossos seguidores, ouvintes, famílias, educadores, nossos parceiros, né? Que eles poderiam aí aprimorar a sua profissão e continuar estimulando os nossos alunos atuais, né? Bom, aqui no IBFE, vou começar pelos que eu coordeno. O curso de psicopedagogia é um curso muito legal. Nós estamos aí para abrir um de neuropsicopedagogia, mas o de psicopedagogia é muito legal porque você vai entender sobre os problemas de aprendizado e mesmo que você não vá ser um psicopedagogo, isso vai te auxiliar muito na sala de aula. Detectar alguém com uma dislexia, alguém com TDAH e como você pode às vezes até indicar
um profissional para essas pessoas, mesmo você não vai atender. Então, é um curso muito legal. O curso de Neurociência Comportamento IA é muito legal. Ele não fala só de educação, mas eu acho até importante. É isso que eu trouxe aqui para o IBFE quando eu criei esse curso. Porque o profissional que está ali, ele não é só professor. A professora, às vezes, ela tem a casa dela, ela é mãe, ela é filha. Ou seja, então isso é um curso aberto para qualquer pessoa. Ou seja, aqui o IBFE tem uma gama bem legal de cursos. Como que o pessoal que está assistindo lá ficou muito interessado no curso que você falou? Como que faz para procurar? Para quem liga, quem chama, pede ajuda? Ó, aqui nós tem o site que você consegue entrar ali, que é o www.ibfeduca.com.br. Quando você entra no site, ele já te direciona para os cursos presenciais, para os cursos online. Se você quer falar direto aqui, 3231-0077, aí você pode falar com a Vanessa, você pode falar com o Carlos, com o Paulo, eles podem ajudar nisso. Ou você pode ver aqui, presencial, aqui dentro. Para conhecer, aqui é linda a unidade, né, João? Sim, Muito bem localizada. Sim, localizadas. Muito bem, muito bom. Assim. Um bairro aqui bem tranquilo, bem legal, dá para ver, deixar o carro aí, para quem vem de carro, mesmo para quem vem de ônibus, é um bairro tranquilo para circular, tá numa região quase central. Sim. E a sua rede social, você gostaria de A minha rede social o Instagram é João Hilton, com R, legal esse é. O pessoal às vezes acha que tem que pagar, né? Muita gente. Eu já fui palestrar em São Paulo, tinha um outdoor enorme. Falei, não sou eu. Mas então é fácil se achar. Tem também o Facebook, apesar do Instagram ser onde da área da educação, mas eu tem o LinkedIn também, mas esse é um pouco mais virado à área corporativa, são os treinamentos que eu dou dentro de profissão. Perfeito. Então, João, a gente quer agradecer. Nós trouxemos uma lembrança, tá bom? É apenas uma lembrança, carinho. Para agradecer mesmo a sua disponibilidade. A gente sabe que a sua agenda é cheia, lotada, tá tendo muitas aulas, mas atendeu ao nosso pedido. Então, assim, gratidão mesmo, né, por você ter levado esse conhecimento, porque o Pode Educar, ele é para isso. Né, a oportunidade que os profissionais estão tendo de levar o conhecimento para quem está lá com alguma dúvida, se inspirar. Se inspirar, exatamente. Então a gente agradece bastante. Eu que agradeço. E fica uma dica para quem quiser saber um pouco mais de comunicação em sala de aula. Eu tenho um livro que se chama Comunicação Emocional, a Arte da Empatia. Todas essas empresas aí. Um livro curtinho, fácil de ler, mas tem bastante dicas legais como você pode trabalhar a sua comunicação. Perfeito, ótimo. Obrigada. Então, muito obrigada, gente. Muito obrigada. A gente encerra mais um episódio aqui. Nossa rede social e não deixem de acompanhar @PodeEducar.podcast. Um beijo. Até a próxima. Se inscreva no canal, curta e compartilhe.